Esse aqui é o Samsung Galaxy J7. É um aparelho de segmento intermediário da Samsung para quem está de olho em um aparelho com bom design e com uma tela grande e de boa qualidade. A principal característica dele é mesmo seu display de 5.5 polegadas, é um display relativamente grande. Não é aquele aparelho fácil de usar com só uma mão, mas em compensação você tem aí um bom display, uma área bem grande de display para ver suas fotos, ver vídeos e tudo mais. Na parte de design nós temos um aparelho aqui com um visual muito bonito. O modelo que nós estamos testando tem esse acabamento dourado, brilhante. Mas quando você toca nele você percebe que os materiais, apesar dos acabamentos metalizados, nós temos aqui um aparelho feito principalmente em plástico. A pegada dele poderia ser mais firme, porque essas laterais em plástico aqui, à medida que sua mão vai ficando suada, elas já não são tão firmes. E a traseira também de plástico com esse efeito aqui brilhoso também não chega a ser um acabamento fosco, com certeza tornaria a pegada mais firme. Mas por ele ser grande, ele costuma encaixar legal na mão, não vai sair voando de sua mão e tudo mais, mas realmente as laterais aqui podiam ter um acabamento um pouco diferente para não ficar tão liso. Outros detalhes do design é que ele, como tem uma tela de 5.5 polegadas, ele é um aparelho relativamente grande, está pesando aí quase 170 gramas e não é feito aí para quem está buscando um aparelho portátil. O display tem a resolução de tela HD e tem a tecnologia Super AMOLED. O resultado é que, como é um display grande, essa resolução HD já começa a deixar um pouco mais aparente alguns pixels. Nós já temos uma imagem que fica um pouco mais evidente que a resolução não é tão alta, mas em compensação, por conta do display usar a tecnologia Super AMOLED, ele tem cores muito vivas, ele tem um brilho de tela bem interessante. Para esse segmento ele realmente tem uma imagem muito bonita. Como é comum nos aparelhos da sul-coreana, nós temos algumas mexidinhas no Android, então você pode perceber, principalmente aqui na parte de configurações, tem todo aquele layout típico dos Galaxy, você vê que é bem diferente do padrão do Android. Quem está acostumado com Galaxy vai preferir dessa forma, mas o pessoal que gosta do Android sem mexidas pode não curtir muito essas mexidas aqui. Temos alguns outros destaques, nós temos, por exemplo, a possibilidade de instalação de temas, isso é bem interessante para você trocar o visual rapidinho. Os Galaxy Apps são aí uma loja de aplicativos da própria Samsung, algumas promoções diferentes, alguns recursos diferentes. E nós temos também um gerenciador inteligente. Ele não é tão invasivo, mas ele pode, em alguns momentos, te ajudar a ter uma noção de o que está consumindo mais bateria, o que está tomando muito do seu armazenamento. É algo que já vem com o sistema e que não é tão invasivo, você acaba usando ele só se você abrir, então acaba não sendo muito irritante. Na parte de performance nós temos um aparelho aqui com um processador Exynos de 8 núcleos e que para abrir as aplicações e nos nossos testes aqui, ele teve agilidade o suficiente para encarar a maior parte dos nossos apps. A memória RAM, nós temos 1,5, que é uma medida um pouco estranha, mas a Samsung às vezes faz dessa. E naquela, 1 GB costuma engasgar em uma certa altura, quando você está usando o Android, e o 2 GB costuma ser a altura ideal. Com 1,5 a gente tem mais ou menos a experiência mais próxima dos 2 GB. A gente alterna com uma boa velocidade entre aplicativos. Você consegue fazer o multitarefa de forma bastante ágil, não tem problemas entre abrir uma aplicação, depois ir para outra. A experiência é bem fluida com 1,5. Claro que 2 GB poderia ser uma melhor pedida, mas pelo menos não é 1 GB. 1 GB a gente sente o engasgo com o tempo. Se você começa a abrir aplicativo demais e mexer entre eles, o sistema já não vai mais reagindo como deveria. No armazenamento, nós temos aqui um aparelho com 16 GB disponíveis. É uma memória suficiente, já é uma quantidade considerável. 8 GB é o mínimo que você pode aceitar aí no Android, menos que isso já não tem como. 16 GB já é uma altura que começa a ficar confortável, você vê que o sistema em si está ocupando 4 GB dele, então nós temos aí uns bons 10 GB, um pouco mais que isso, disponível para você instalar aplicativos, colocar músicas e tudo mais. Então, para esse segmento é uma quantidade de memória interessante. Vai só ter problema se você faz muito vídeo, muita foto e principalmente salva aí muitos arquivos no seu celular. Em termos de autonomia, nós temos um aparelho aí com 3.000 mAh de bateria, então é uma bateria considerável, bastante parruda. E nos nossos usos o resultado foi bem interessante. Ele conseguiu segurar, mesmo sob uso intenso, um dia inteiro de navegação, de uso do 4G, de acesso à internet. Então, se você utilizar os modos de economia de energia, você for um pouco mais restrito, você chega tranquilo, possivelmente a 2 dias.
É uma bateria que fica aí dentro, fica inclusive, na verdade, acima de vários dos aparelhos desse segmento de preço e é uma boa opção para quem quer um aparelho aí com uma bateria consistente, ele vai conseguir segurar um dia inteiro. Na parte de processamento gráfico nós temos aqui um chip Mali T720. É típico aí do segmento intermediário, alguns aparelhos até de um preço mais baixo que esse aqui, costumam usar essa GPU, que não está entre as mais potentes que a gente já testou, mas é suficiente para rodar praticamente todo jogo que você tiver vontade de jogar. Vai ser raros os games aí que precisem de mais performance que isso, então a menos que você jogue games muito intensos, o Mali T720 consegue segurar a onda. Não vai ser um grande destaque na hora de jogar, não vai ser um chip gráfico de alta performance, mas ele tem performance bastante para levar aí a maior parte dos games. Na hora da fotografia, o Galaxy J7 vem equipado com uma câmera de 13 megapixels na parte traseira e uma câmera frontal de 5 megapixels. Como outros aparelhos da Samsung, ele tem um ativamento bem rápido, você bate aqui 2 vezes o botão Home e você já tem acesso rápido à câmera, que tem uma qualidade bem interessante para esse segmento. Faz fotos aí com uma boa velocidade, tem uma qualidade, por conta da sua resolução um pouco mais alta, ele tem um resultado interessante em algumas fotos, você captura alguns detalhes. O resultado, quando você tem uma condição de luz já não tão favorável, pode resultar aí em alguns problemas aí de problema de foco, principalmente porque a exposição fica muito maior, então você acaba às vezes tendo uma imagem um pouquinho borrada e a estabilização ótica faz falta, então se você tem um objeto que se move muito também a câmera vai ter um pouco de dificuldade de capturar, porque o obturador já fica tendo que fazer uma exposição muito longa para conseguir fazer a foto e também você tem que firmar bastante o pulso porque a falta de uma estabilização óptica nesse aparelho faz com que, dependendo da foto que você fizer, você tem uma imagem aí meio borrada, você tem que ter um certo cuidado, então fez um pouco de falta aí, né? Uma estabilização digital ou mesmo, principalmente, né, uma estabilização óptica. Na hora dos vídeos a qualidade da câmera acompanha aí o mesmo resultado, nós temos uma boa imagem, mas assim, que vai sofrer em ambientes que não for muito iluminado e ela é capaz de fazer vídeos em Full HD a 30 quadros por segundo. Um dos diferenciais mais interessantes desse aparelho acontece aqui na câmera frontal, que tem resolução de 5 megapixels, que é um valor comum nesse segmento de preço, mas que tem um pequeno diferencial aqui em cima. A Samsung posicionou um flash na parte da frente também. Não é muito comum em aparelhos na verdade bem incomum ainda o flash frontal. Nós temos um flash simples de LED que, na maior parte das situações, pode não fazer muita diferença, mas que nem nesse momento, quando estamos gravando num ambiente bem escuro, ele faz bastante diferença. Então, vou bater algumas aqui desligar ele e bater de novo. Esses momentos em que a cena está muito escura, ele vai dar uma ajuda. O único defeito é que esse LED puxa muitas cores, principalmente para o amarelo. A gente percebe que tem uma distorção de cor e eu fiquei um pouquinho mais bronzeado do que é a realidade. Mas assim, para situações mais extremas o flash vai dar essa ajuda. É só bom lembrar que como ele é um flash simples de LED, também não vai fazer milagre. Então se a gente estiver em um lugar muito escuro ou você ficar muito longe dele, ele pode não iluminar mais o suficiente. Um dos principais inimigos aí do Galaxy J7 é o seu preço. Ele está custando aí na casa dos R$ 1.200, então é um daqueles aparelhos que por conta do dólar e do fim dos incentivos fiscais, R$ 1.200 hoje é a altura onde estão muitos dos intermediários custo-benefício Android. O problema é que esse preço coloca ele para brigar de frente com alguns aparelhos de porte pesado. Um deles é o Zenfone, que é um aparelho, vem aí com um processador Intel aí de mais alta performance, então ele é um aparelho com mais desempenho, com 4 GB de memória RAM e também tem uma ótima câmera, tem um bom design. Outro cara que briga com o Galaxy J7 nesse segmento dos R$ 1.200 é o Lenovo Vibe. Também está mais ou menos nessa mesma faixa de preço. Os dois têm uma performance mais próxima, né? O Lenovo Vibe tem um desempenho parecido com o do J7, tem 2 GB de memória RAM, tem um pouquinho mais de RAM, que é sempre bem-vindo aí na hora de alternar entre aplicativos. E tem também, de novo, uma tela Full HD com o diferencial de ter um sensor de digitais aqui na parte traseira. Então, se você quer desbloquear o aparelho usando aí a biometria, é uma opção que você tem disponível nele. A desvantagem fica na câmera. O Lenovo Vibe tem uma câmera bem menos interessante que a que tem no Galaxy J7, mas você vê que tem alguns atributos que fazem esses dois aparelhos disputarem espaço. Bom, com o preço aí na casa dos R$ 1.200, o Galaxy J7 é um aparelho interessante para quem quer um smartphone com tela grande, estamos aqui 5.5 polegadas, e com um display com boas cores e contrastes.
Lembrando que o defeito dele acaba sendo a sua resolução HD, que apesar de não chegar a sabotar a qualidade da imagem do aparelho, tem outros concorrentes na mesma faixa de preço com resolução Full HD, que é interessante já que o display é grande e tem uma resolução alta. O design dele também é bem atraente, é um aparelho bonito e tem aí então como diferencial principal o flash. Se você faz muitas selfies, ele tem esse LEDzinho para dar uma iluminada e melhorar suas selfies em lugares muito escuros. Ainda assim, recomendo dar uma olhadinha no Asus Zenfone 2 e também no Lenovo Vibe, que são dois aparelhos nesse mesmo segmento de preço. Vão ter outras características que pode atrair mais você. Mas se você está procurando um celular com boa câmera, bom design e aí uma tela com uma boa qualidade, o J7 vai conseguir te atender muito bem. Para vocês verem mais detalhes sobre ele, nossa análise mais aprofundada sobre cada um dos aspectos desse smartphone, na descrição do vídeo está a nossa análise completa em texto. E não deixe de assinar aí o canal, que a gente vai trazer mais conteúdos com testes com smartphones e outros aparelhos aí do mundo mobile. E nos vemos aí no próximo vídeo, galera. Um abraço! O aparelho promete alto desempenho e vem equipado de fábrica com 4 GB de memória RAM e novo processador Intel Atom. A seguir você confere os pontos positivos e negativos do aparelho. Ao pegar o Zenfone 2 na mão, a primeira coisa que você percebe é que ele ficou mais confortável de segurar. A traseira é mais arredondada e as bordas são mais finas, melhorando a pegada do smartphone. Essa redução na medida das bordas fez com que os botões saíssem da lateral direita.